Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de leitura comentada do Tarô na Torá, onde eu faço analogias de alguns arcanos do Tarô com histórias bíblicas, mostrando que as histórias bíblicas carregam o mesmo arquétipo que a gente encontra no Tarô. E esse vídeo aqui é uma continuação do que a gente já estava conversando do arcano dos enamorados, tá? E hoje a gente vai entrar aqui em mais uma parte falando aqui do pacto que aconteceu ali entre Deus e o povo, os hebreus ali no Monte Sinai, com a entrega da Torá. Essa história aqui, para mim, é um ápice de semelhança com a Carta dos Enamorados, porque ela, além de mostrar a questão ali das decisões, da escolha, da aliança, do comprometimento que traz o arcano, ela também mostra que a partir da escolha é necessário um comprometimento, uma adaptação, aprovação daquilo que foi escolhido. Não é somente escolheu e acontece um passe de mágica, né? Outra coisa que essa história da Bíblia aqui me faz uma conexão muito grande com o arcano dos enamorados é que a mesma evolução que a gente encontra no tarô, a gente também encontra na Bíblia. E mais pro final eu vou falar sobre essa evolução. E agora a gente vai entrar aqui no textinho que eu preparei aqui para falar dessa semelhança entre o arcano 6 do tarô, os enamorados, e a história aqui da Bíblia, que conta aqui sobre o pacto que aconteceu ali no Monte Sinai. Durante o êxodo no Monte Sinai, a energia dos enamorados assume o caráter coletivo. O povo de Israel é colocado diante da escolha de aceitar ou rejeitar a Torá. Aqui o arcano se manifesta como discernimento moral e alinhamento espiritual. A consequência dessa escolha é a constituição de Israel como povo da lei. O enamorado, nesse evento, representa um teste de fidelidade coletiva e de adesão, consciente a um pacto superior. Quando Deus entrega a Torá no Sinai, há uma escolha implícita do povo, aceitar ou rejeitar o caminho divino. Aqui, os enamorados têm ação coletiva. O povo de Israel está diante de um sim ou não gigantesco, que vai definir o seu destino espiritual. Os aspectos do arcano presente são duas opções, eles têm ali diante deles duas opções: obedecer ou não obedecer. Consciente e decisivo, não é impulso, é escolha moral e espiritual. Consequências direta, alinhamento com o divino ou um afastamento. É amor pela lei e pelo caminho, não pela tentação momentânea. Os enamorados elevam a dimensão coletiva. Aqui vemos a manifestação do arcano dos enamorados como teste de fidelidade. Os enamorados indicam que a escolha será provada pelo tempo. Israel no deserto ao longo da vida. Adão e Eva fora do jardim, né, são exemplos daquilo que eu falei, sobre você faz a escolha e essa escolha ela vai ser provada ao longo do tempo. Então, continuando aqui, todos esses exemplos acima aqui, todos vivem a consequência do que escolheram. O arcano mostra que escolher é apenas o começo. Permanecer fiel é o verdadeiro desafio. Decisão que afeta mais de um. Raramente os enamorados falam de algo isolado. A escolha de um repercute sobre muitos, família, povo e descendência. Por isso, o arcano aparece ligado a pactos, casamentos, alianças tribais e contratos. A decisão é pessoal, mas o efeito é coletivo. No Monte Sinai, o pacto entre Deus e os hebreus nasce de uma escolha consciente. O povo aceita a Torá e diz: faremos e ouviremos, e ali se estabelece uma aliança. Mas a Bíblia deixa claro: aceitar a aliança não encerra o caminho, inaugura a prova. Logo após o sim, vem o deserto com as suas tentações. E aqui a gente já entra também no arcano do carro, né, que fala sobre esse atravessar do deserto.
Vem o deserto com suas tentações, quedas, reclamações e rupturas de fidelidade. O arcano de número 6, os enamorados, expressa exatamente esse mesmo princípio, tradicionalmente. Essa carta não fala apenas de amor romântico, mas de decisão moral, de um momento que se escolhe um caminho, sabendo que ele exigirá compromisso. O arcano mostra que escolher é apenas o começo. Permanecer fiel é o verdadeiro desafio. Essa daqui é uma frase que eu até repeti ela 2 vezes aqui, porque é uma frase assim que ajuda a gente fixar muito o significado e a profundidade do significado que tem a carta dos enamorados. Assim como no Sinai, o arcano de número 6 marca o ponto de aliança. Há uma promessa, uma direção assumida. Porém, com a escolha surge a necessidade de sustentar essa decisão no tempo, sob pressão. O povo hebreu escolheu Deus, mas no deserto precisa aprender a confiar sem sinais constantes. De novo, aqui a gente já tem a conexão com a carta do carro, que é o arcano a seguir na evolução do tarô, né? E obedecer sem garantias imediatas. Da mesma forma, nos enamorados, a escolha feita precisa ser confirmada por atitudes contínuas, não apenas por intenção. O deserto bíblico é o espaço da prova da fidelidade, e o arcano 6 anuncia exatamente isso. Toda escolha verdadeira será testada. A aliança só se revela real quando atravessa o tempo, a escassez, a dúvida. Tanto na Torá quanto no tarô, o ensinamento é o mesmo. O valor de uma escolha não está no momento em que ela é feita, mas na capacidade de permanecer nela, apesar das provações. E aqui eu tenho vários outros textos bíblicos, outras passagens que também falam do mesmo comprometimento, das mesmas escolhas, das mesmas decisões, das mesmas consequências que são trazidas ali no arcano dos enamorados, mas eu não vou entrar em todas elas, porque senão a gente vai ficar aqui chovendo no molhado, né? Eu acho que a intenção aqui já ficou clara e essa conexão também já ficou clara aqui nas passagens de Adão e Eva, Abraão e Sara, essa história mesmo que eu acabei de falar aqui, né, do Pacto de Sinai, também o casamento de Oséias e Gomer, o livro do Cântico dos Cânticos, a aliança, a união mística, né, que aqui os enamorados deixam de ser um dilema e se tornam o êxtase da união. A gente também vê reflexos desse arquétipo dos enamorados na própria história de Jesus e a igreja, que é muito falado, né, nas religiões aí, o noivo e a noiva. Então também reflete esse arquétipo dos enamorados. Então, assim, são muitas coisas. E o que eu queria deixar claro aqui sobre a evolução no tarô. A gente começa ali no louco e passa pelo mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante. E agora a gente está aqui nos enamorados, né? E a seguir vem a questão do carro, que é a travessia do deserto. E aí eu queria falar também dessa evolução, como ela acontece na Bíblia, naquela comparação que eu venho fazendo desde o louco. O louco lá no Jacó, onde ele buscava a identidade, né? Aí o louco deixa de ser o louco só pela questão da busca pela identidade, ele tem um despertar e ele se transforma em Israel, né? Quando o Jacó se transforma em Israel. E depois a gente tem essa evolução na imperatriz, quando Israel tem os 12 filhos e os 12 filhos se tornam 12 tribos, formando uma nação. Aí a gente tem o imperador trazendo lei e ordem, territórios para essa nação. E aí a gente tem o hierofante que trouxe a lei e a ordem espiritual, né? Com Moisés, trazendo ali sendo um intermediário entre Deus e o povo. E a gente tem os enamorados agora, que é assim, depois que você recebe a lei ali, não basta você aceitar aquilo que foi dito, né? É preciso escolher, amar e escolher, fazer as suas próprias escolhas, e essas escolhas estão aqui na carta dos enamorados. E o vídeo já ficou muito grande, muito obrigada por assistir.